Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de matemática, tá certo? Vamos estudar o capítulo completo. A tia vai explicar todas as questões para vocês. É um capítulo mais tranquilo, porque vai falar apenas de capacidades. E a gente já viu um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, nós vamos abrir o livro na página 104 para iniciar o capítulo de hoje, tá ok? O segredo está em medir. Observe a cena de uma aula de culinária para crianças e os recipientes usados por elas para medir os ingredientes. Observem que eles estão com vários tipos de recipientes de tamanhos diferentes, né? Eles estão com xícara, com medidores, com uma jarrinha com leite, tigelinhas. Então, eles estão com vários tipos de instrumentos para fazer a medição das coisas que eles vão utilizar nessa aula de culinária, tá certo? Então, nessa imagem que nós estamos vendo na página 104 e 105, eles têm vários tipos de recipientes. Vocês vão identificar quais são os recipientes que têm marcações. E para que essas marcações servem? Nós sabemos que na culinária nós temos vários tipos de objetos para fazer medições. E essas marcações que tem nesses objetos é para medir a quantidade de cada tipo de coisa que a gente está colocando na receita. Vamos supor que um bolo ele leve 100 ml de leite. Para me saber quanto vale 100 ml, eu preciso ter algo para marcar, né? Então, esses recipientes, eles servem para dar a quantidade exata daquele tipo de ingrediente que a gente vai utilizar, tá certo? Agora, nós vamos passar para a página 106, onde nós vamos falar sobre a medição de capacidade, tá bom? Na questão 1, nós temos o seguinte: seguindo as orientações do professor, observe um folheto de supermercado e anote no quadro abaixo o nome de 3 produtos vendidos por litro ou mililitro e a capacidade de cada um deles. O que acontece? 1 litro é igual a 1000 mililitros. O que é o mililitros? É aquele M e o L que a gente chama, que a gente é acostumado a marcar. O litro ele é representado pelo L e o mililitro pelo ml, tá certo? Então, 1000 ml é igual a 1 litro, tá bom? 500 ml é igual a meio litro, a metade, tá ok? Metade de 1000 é 500, então se metade de 500 é 500 ml, nós temos metade de 1 litro, que é chamado de meio litro, tá bom? Então, vocês vão observar na casa de vocês quais são os objetos que a gente pode comprar no litro e no mililitro, tá bom? Que a gente pode ir no mercantil e comprar. Na questão 2 diz o seguinte: observe as embalagens dos produtos ao lado. Qual a capacidade de cada embalagem? Você vai observar na embalagem que está aqui na imagem e vai escrever, tá certo? No item 6 diz o seguinte: em uma embalagem com capacidade para 420 ml, cabe mais ou menos líquido do que uma embalagem com capacidade para 1 litro. Aí você vai prestar atenção, né? Onde é que cabe mais? Se é na de 420 ou na de 1 litro? Prestem atenção e respondam, tá certo? Para medir a quantidade de líquido em um recipiente, usamos as unidades de medida de capacidade, litro e mililitro. Lembrando que isso aqui são medidas de capacidade, que é a quantidade de líquido que cabe dentro de cada um dos objetos, tá certo? Aqui na página 107 nós temos um experimento. Vocês vão precisar apenas de uma garrafa vazia, um copo e uma xícara. Vocês vão fazer a medição, vão estimar primeiro quantos copos de água é necessário para encher a garrafa e vão estimar quantas xícaras são necessárias para encher a garrafa. O que é estimar? É você achar quanto vai caber naquela garrafa, tá certo? Quantos copos eu vou precisar para poder encher aquela garrafa. Da mesma maneira é com a xícara, você vai dizer quantas xícaras você acha que cabe de água dentro dessa garrafa. Depois você vai encher e vai dizer quantos copos ao certo deu e quantas xícaras deu ao certo, tá bom? No experimento. E aí você vai escrever por que a quantidade de copos, de água e de xícara foi diferente ou igual, tá bom? Depois do experimento de vocês. Façam essa questão que ela é bem simplesinha. Essa garrafa, ela é necessária que seja uma garrafa de 2 litros, tá bom? Mas se você não tiver uma garrafa de 2 litros, você pode fazer com uma menor. O importante é que a garrafa seja igual para os dois experimentos, o mesmo tamanho, tá certo?
Na página 108, nós temos aqui um outro experimento para fazer. A gente ia fazer com os colegas na escola, porém, a gente vai tentar realizar em casa, tá certo? Para esse experimento, vocês vão utilizar um copo, uma jarra e uma garrafa, que são 3 tipos de recipientes diferentes, tá certo? Você vai utilizar também um copinho daqueles de café pequenininho. Se você não tiver, você pode usar outro tipo de objeto que dê pra você colocar, que seja mais ou menos desse tamanho, tá bom? Aí você vai fazer a estimativa em cada um dos recipientes. Quantos copos você acha que vai encher copo maior? Quantos copos você acha do cafezinho, né, pequeno, que vai encher a jarra? E quantos copos você acha que vai encher a garrafa? Você faz a estimativa, depois você enche para dizer se você acertou ou errou, se ficou próximo, tá bom? Se você não tiver como realizar esse experimento, não tem problema, tá certo? O que importa é que você perceba a diferença de um para o outro, tá bom? Na página 109, nós temos aqui falando do litro e do mililitro, do 500 ml, que a tia mostrou aqui para vocês, e do meio litro, tá bom? Identifique na embalagem abaixo a capacidade de cada produto anunciado e anote na tabela. Você vai colocar aqui a quantidade de cada um dos produtos que está mostrando para vocês na imagem, tá? Circule com lápis vermelho as embalagens com capacidade menor que 1 litro e faça um X na embalagem que cabe exatamente o dobro de 1 litro. Nós sabemos que dobro é 2 vezes aquele valor. Se eu tenho 1 litro e vou multiplicar ele por 2, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, o dobro de 1 litro é 2 litros, tá certo? Prestem bastante atenção na hora de responder as questões. Assim como as unidades de medida de comprimento, as unidades de medida de capacidade relacionam entre si. 1 litro é igual a 1000 mililitros ou 1 L é igual a 1000 ml. Igual a tia colocou aqui pra vocês, ó. Tá certo? A metade de 1 litro corresponde a 500 ml, que é igual a meio litro. A mesma coisa que meio litro. Na página 110 e 111, nós vamos realizar mais algumas atividades, tá certo? A tia vai explicar para vocês as questões agora, o passo a passo. Na página 110, nós temos aqui a caixa de água da casa do Rodrigo, tá bom? Nela cabem 1.500 litros. Então, quer dizer que cabe 1.500 litros. 1.500 litros, tá bom? Aqui são litros, não são ml, ó. Preste atenção, tá certo? Você tem que ter cuidado nessas horas para fazer os cálculos direitinho, tá bom? Não é mais 1 litro, aqui são 1.500 litros, então são muito mais do que 1.000 ml, tá certo? Nós temos aqui 1.500 litros. E nós temos aqui as atividades que eles fazem durante o dia e a quantidade de consumo de cada uma dessas atividades, tá certo? Você vai fazer uma estimativa, você vai observar aí a quantidade de consumo deles no dia e vai pensar se a água da caixa d'água completamente cheia dá para eles realizarem todas as atividades do dia ou se falta água, tá certo? No item B, você vai calcular a quantidade de água, fazendo a soma da família do Rodrigo, e aí você vai descobrir se ele realmente falta ou não água para ele realizar esse consumo todos os dias. Sabendo que a caixa de água estava completamente cheia, sobrou água nesse dia? Se sim, quanto? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a quantidade de água que eles utilizam no dia, 1.500, menos a quantidade que eles gastam todos os dias. Aí você vai ver se sobra ou não a quantidade de água nesses dias, tá certo? Na questão 3 diz o seguinte: Levi comprou 3 caixinhas de suco de maracujá de 390 ml cada uma. Ele quer encher uma jarra de 1 litro com o conteúdo das caixinhas. O suco das 3 caixinhas cabe totalmente dentro da jarra? Justifique sua resposta. O que é que você pode fazer? Você pode fazer na questão 3, 390 vezes 3, ou somar o 390 3 vezes, para saber se fica mais ou menos do que 1 litro, tá certo? Se vai sobrar ou se vai faltar para poder caber aí dentro da jarra que o Levi comprou, tá bom? Na página 111, nós temos o seguinte: em uma embalagem de sopa instantânea, as seguintes instruções. Ferva 1 litro de água, despeje o conteúdo do pacote mexendo sempre.
Para fazer essa sopa, seguindo as instruções dadas, quantos copos de 250 ml são necessários para fazer essa sopa? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão somar 250, 250, mais 250, mais 250, até chegar a 1 litro, tá certo? Nós sabemos que 1 litro é 1000, então você vai chamar os 250 até chegar em 1000. E aí você vai ver quantas vezes você somou 250, para poder saber quantos copos ele vai utilizar, tá certo? Na questão 5 diz o seguinte: com 2 litros de suco, quantos copos de 250 ml é possível encher? Se em 1 litro de suco, se em 1 litro eu tenho 4 copos, 250 ml vai dar 4 copos para chegar a 1 litro. Se em 1 litro eu tenho 4 copos, em 2 litros eu vou ter o dobro de 4 copos, tá certo? Então, basta você fazer essa multiplicação, tá certo? Na questão 6 diz o seguinte: a professora de Cid levou a turma para o laboratório de ciências. Lá, ela apresentou aos alunos os recipientes usados para trabalhar com as substâncias químicas. Ela mostrou que esses recipientes têm capacidades diferentes. Observe as imagens ao lado e ajude Cid e seus colegas a descobrir quantos recipientes de tipo são necessários para completar 1 litro. Aí você vai observar o becker. Quantos ml ele tem? Para chegar a 1 litro, quantos eu vou precisar desses aqui? Tá certo? Aí você vai colocar a quantidade necessária. Esse pequenininho aqui é chamado de becker. Esse do meio é chamado de proveta. E esse outro mais fininho é tubo de ensaio, tá certo? Na página 112, nós vamos continuar com as operações. Na questão 7 diz o seguinte: Joana fez 10 litros de suco de morango para o lanche coletivo do colégio. Ela vai colocar o suco em garrafinhas de 500 ml. De quantas garrafinhas ela vai precisar? Vamos lá. Se ela fez 10 litros de suco, cada litro de suco eu vou ter 500 ml. Cada garrafinha ela quer colocar 500 ml de suco. Nós sabemos que 500 ml é metade de 1 litro. Se é metade de 1 litro, duas garrafinhas de 500 ml formam 1 litro. Então, 2 garrafas igual a 1 litro. Aí você pode fazer só dobrando essa quantidade, tá certo? Se em 2 garrafinhas eu tenho 1 litro, quanto eu vou ter em 10 litros? Você pode somar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá certo? Somando de 2 em 2 ou multiplicando. Você pode fazer a multiplicação, tá certo? Na questão 8 diz o seguinte: Levi quer utilizar todas as embalagens abaixo para armazenar 4 litros de suco de cajá. As embalagens serão suficientes? Justifique sua resposta. Você vai observar, vai fazer os cálculos necessários, pode pensar só de cabeça se você quiser, e vai dizer se dá ou não 4 litros em todas essas garrafas, em todos esses recipientes, tá certo? Na página 113, nós temos aqui na questão 9, no tanque de combustível dos carros de passeio cabem aproximadamente 45 litros de combustível. Ao olhar o mostrador no painel do carro, o motorista pode saber se precisa ou não abastecer. Observe abaixo os mostradores dos carros para responder aos itens. Na letrinha F quer dizer que ele está cheio e na letrinha E quer dizer que ele está com pouca gasolina, tá certo? Sempre o mostrador do carro é dessa forma, dessa maneira. E aí você vai observar e responder aos itens A, B e C, tá ok? Essas iniciais, elas são das palavras inglesas empty e full. Em português, significa vazio e cheio, respectivamente. Então, o empty é vazio e o full é cheio. Por isso que tem a letra E e a letra F, tá ok? Na questão 10 diz o seguinte: o senhor Osvaldo possui 2 vacas. Cada uma delas produz aproximadamente 20 litros de leite por dia. Com o leite, o senhor Osvaldo faz queijo. Para cada queijo são necessários 10 litros de leite. Até quantos queijos o senhor Osvaldo pode produzir por dia? Se cada vaquinha dá 20 litros de leite e a cada leite ele faz 10 litros, cada 10 litros de leite ele faz queijo, então com 20 litros de leite ele faz 2 queijos, né? E ele tem 2 vacas, então vai ter o dobro. Então prestem atenção aí quantos queijos ele faz por dia, tá certo?
Na página 114 e 115, nós vamos falar um pouquinho de gráficos, tá certo? Nós temos na página 114, na primeira questão, um gráfico mostrando a quantidade de água de coco que o Leonardo vende, tá certo? Durante a semana. Esse gráfico, você vai observar ele da seguinte maneira, ó. Você vai ler esse gráfico daqui pra cá. Na segunda-feira ele vendeu 4 cocos. Cada coco desse corresponde a 10 litros, tá certo? Cada um dele tem 10 litros. Então, você sempre vai se basear que cada coquinho desse tem 10 litros de água, tá certo? Então, vocês vão observar o gráfico contando dessa forma, tá bom? Na parte vertical, tá certo? E aí, vocês vão responder aos itens A até o E. Na página 115, nós temos aqui outro gráfico, um gráfico de tabela. E aí ela diz aqui que esse gráfico é para divulgar os dados da arrecadação de garrafas a serem recicladas. Você vai observar o gráfico e vai responder, tá bom? A legenda diz o seguinte: o quadradinho azul, a barrinha azul, é a quantidade de garrafas de 1,5 litro, então 1.500 ml em cada garrafa. E na quantidade de garrafas de laranja são as garrafas de 2 litros, tá certo? E aí você vai responder aos itens A, B e C e na terceira questão, de acordo com os itens do gráfico. No item C, você diz o seguinte: quantas garrafas foram arrecadadas na campanha? Como você pode obter essa informação? O que acontece? Você vai somar a quantidade de garrafas de cada um dos dias. Vamos supor que nas garrafas azuis de 1,5 litro, na segunda-feira deu 35, na terça deu 15, na quarta deu 10. Você vai somando a quantidade de garrafas dessa forma, tá certo? Para descobrir o total de garrafas, tá bom? Na questão 3, fala que o Fernando ele bebe 2 litros de água todos os dias. Sabendo disso, você vai fazer o cálculo de quantos litros de água ele bebe no mês de novembro e no mês de dezembro. Então, você vai ver quantos dias tem no mês de novembro e no mês de dezembro para fazer a multiplicação por 2, tá certo? Para saber quantos litros ele bebe. Na página 116 e 117, nós temos aqui algumas dicas de economia de água, que você vai ler o texto e vai responder aos itens A e B da página 117. São dicas bem simples, bem fáceis, tá certo? Na página 118, 119, nós temos aqui uma pequena revisão do que a gente acabou de estudar sobre litro e mililitro, tá bom? Vocês vão observar todas as questões e vão responder para a tia, tá certo? Como uma revisão desse capítulo. É um capítulo bem simples, bem tranquilo. A gente já falou um pouco de litro e mililitro. Basta vocês somar e fazer multiplicações simples. Pode utilizar a calculadora, não tem nenhum problema, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato que a tia ajuda vocês, tá certo? Até nossa próxima aula.